Olá, meu nome é Rodrigo Oliveira e junto com meu colega Luiz Pereira vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação F#. Vamos seguir o seguinte roteiro: introdução, capacidade de escrita, capacidade de leitura, confiabilidade e custo. Introdução. A linguagem de programação F# foi desenvolvida por Don Simmons na Microsoft Research em Cambridge, tendo contribuição de Andrew Kennedy no seu desenvolvimento. Essa linguagem oferece suporte para a programação funcional, programação imperativa e orientada a objetos. Ela pertence à família das linguagens ML e é, em grande parte, compatível com a linguagem OCaml. As propriedades desta linguagem e seu ambiente constituem uma plataforma ideal para a informática científica, porque utiliza de inferências de tipo. A performance de F# iguala-se com a linguagem OCaml e C++, além de implementar características contundentes das linguagens funcionais clássicas. Ela também se beneficia do .NET Framework e do Visual Studio, fazendo com que seja fácil de aprender, entender e usar. Capacidade de escrita. Por se tratar de uma linguagem de alto nível, o F# faz uso de programação funcional, imperativa e a orientação a objetos, o que aumenta seu poder computacional, além de dispensar o uso de chaves, ponto e vírgula, sendo necessário apenas a indentação do código, se assemelhando com Python. Seu código abstrai o uso de declaração de variáveis, sendo apenas necessário colocar a palavra reservada let, e a própria linguagem se encarrega de reconhecer o tipo de variável, como podemos ver nesses trechos de código básico a seguir. Printf Olá Mundo. Esse é um famoso Hello World. Let A igual a 1, let B igual a ABC 123, let str txt, são os tipos de declaração de variáveis. Let tupla A, B. Essa é uma tupla no F#. Let list, uma lista de inteiros. Capacidade de leitura. Por ser uma linguagem funcional, o F# possui uma capacidade de leitura de fácil entendimento, devido sua flexibilidade para nomear identificadores e a forma de criar instruções compostas. Suas principais características: simplicidade, pois possui maior simplicidade sintática, ou seja, linguagens com um pequeno número de componentes básicos são mais fáceis de aprender. Um exemplo, não há instruções x++. Na instrução x++, ela é mais versátil, pois contém facilidades no processo de estruturação, por já ter sido implícitas algumas tecnologias como instruções para o uso de persistências. Utiliza genéricos intrínsecos que afetam a simplicidade da semântica. Reusabilidade. Além das possibilidades do paradigma orientado ao objeto, o F# também conta com grandes vantagens funcionais, como por exemplo o carrying, que é uma função que recebe múltiplos parâmetros. Vem em prol da agilidade, manutenção do software e redução do custo de produção. A reusabilidade é uma consequência de um conjunto de práticas para que o código seja flexível. Quando se trabalha em padrões de projeto, se pensa na forma de deixar o código reutilizável em várias situações. Assim, aumenta a reusabilidade do software, é considerada como pré-condição técnica crucial para melhorar a qualidade geral do software e reduzir os custos de manutenção e de produção. Portabilidade. A linguagem, na portabilidade, se beneficia no framework .NET,
pode ser interpretada pela máquina virtual Mono no Linux. Um ponto negativo é que no Mono ainda não há um suporte para o F#, o que torna limitado ao seu uso. Portanto, na portabilidade, um programa de computador é a sua capacidade de ser compilado ou executado em diferentes arquiteturas. Expressividade é um conjunto relativamente conveniente de maneiras de especificar os operadores. Assim, as vantagens uma vantagem, por exemplo, é ele ser orientado ao objeto, onde, somados à natureza declarativa do paradigma funcional, lhes confere expressividade, ainda maior que a linguagem C#. Ortogonalidade. Na ortogonalidade, um nome pode tanto receber a atribuição de um valor final quanto a avaliação de uma função carry. Assim, as peças basicamente naturalmente se unem para formar peças mais complexas e assim resolver problemas do programador de forma que ele ache melhor. Um conjunto relativamente pequeno de instruções primitivas pode ser combinado em um número relativo pequeno de maneiras. Assim, toda combinação possível é legal e significativa na ortogonalidade. Confiabilidade e custo. O F#, por ser uma linguagem compilada, possui um grau de segurança. Além de ser uma linguagem simples e pragmática, sua linguagem sucinta e eficiente para a programação funcional na plataforma .NET, permitindo o programador acessar a biblioteca. Por ser uma linguagem funcional tipada, torna-se de alta qualidade e moderna nos sistemas de execução. Suas características é a confiabilidade. Programas podem ser facilmente verificados e não há efeitos colaterais não documentados. Na confiabilidade, temos a conformidade com as especificações de acordo com as condições expostas. Testar se existem erros de tipo e capacidade de interceptar erros em tempo de execução e pôr em prática medidas corretivas. Redigibilidade. Sua indentação é mais econômica, sem uso de chaves e ponto e vírgula, o que torna o código e também é um código menor. Entretanto, ela vai além da sua indentação, com espaços em branco, o que torna o código realmente limpo e compacto. Sua característica deve ser mais simples. Um exemplo, o número de linhas. Quanto maior o número de linhas, pior deve ser de ler e entender e depurar o código na redigibilidade. Legibilidade, mais próxima da linguagem matemática, porém, impossibilidade de utilizar interações em listas causa certa dificuldade inicial. Na legibilidade, ela é fácil de ler e entender um programa. A legibilidade afeta a confiabilidade, tanto na escrita quanto na manutenção. Por isso, ao projetar instruções devemos projetar instruções de forma que sua aparência indique a sua finalidade. Fatores que devem se levar em consideração ao custos está treinar programadores para usar a linguagem, escrever programas, compilar programas, executar programas, confiabilidade. Então chegamos no ponto crucial. Se a confiabilidade for baixa, elevará os custos e manutenção. Na manutenção, inclui reparo de erros, mudança nos requisitos originais e inserção de novos requisitos,
ou seja, novas demandas de mercado. Por isso, a manutenção sempre está em uso. O custo final é um dos principais elementos na avaliação de qualquer linguagem de programação. Hoje, entretanto, por muitas aplicações, velocidade de execução não é mais a principal preocupação, pois computadores atuais rodam milhões de instruções por segundo. A linguagem de programação deve prover ferramentas que facilitem estas tarefas. Estudos confirmam que o tempo gasto com a manutenção de software é maior do que o tempo gasto com o seu desenvolvimento. Com isso, o maior peso de custo está na escrita, manutenção e confiabilidade, pois o F# oferece suporte à programação rica em informações e vem com um poderoso conjunto de ferramentas de desenvolvimento no Visual Studio. Fim.